Olá, irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus sobre todos. Hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo para conduzir essa partilha de oração. E vamos pedir numa oração que Raniero Cantalamessa fez e que é muito rica. Vem, Espírito Santo, vem força de Deus e doçura do Senhor. Vem, tu que és ao mesmo tempo movimento e repouso. Renova nossa coragem, preenche a nossa solidão no mundo, cria em nós intimidade com Deus. Não dizemos mais como o profeta, vem dos quatro ventos, como se ainda não soubéssemos de onde vens, mas dizemos, vem Espírito Santo, do lado transpassado de Cristo crucificado. Vem Espírito Santo, dos lábios do ressuscitado. E que esse Espírito Santo dos lábios do ressuscitado sopre sobre cada um de nós, desobstruindo os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a palavra de Deus produza frutos em nós. Continuando o nosso estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, único livro do Novo Testamento que dá seguimento da história de Jesus até a igreja primitiva, um livro definitivamente certo que foi escrito por Lucas, e como parte das Escrituras, o livro dos Atos é palavra inspirada por Deus para nós. E, portanto, não diz respeito apenas ao passado, mas são modelos e exemplos de como Deus trata o seu povo e dão aos cristãos de todas as épocas algo para imitar e compreender como Deus atua em nossas vidas. Lucas nos escreve não como um simples historiador, mas como líder pastoral, indicando modelos a ser seguidos por cristãos de todos os tempos. O seu relato é um relato de fé, cheio de crença na ação divina. Procure edificar a igreja, edificar não só a igreja, mas a fé de quem o lê. E podemos dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos é uma cartilha da maneira cristã de seguir Jesus e observando a conduta dos primeiros cristãos. Hoje nós vamos partilhar o livro dos Atos no capítulo 12, de 1 a 12. E esses 12 primeiros capítulos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro depois da ascensão e o início e a expansão da igreja primitiva, graças a muitas iniciativas missionárias. E o texto, então, é Atos 12, de 1 a 12. E esse texto fala do rei Herodes, que mandou prender Pedro, matou a espada Tiago. Estevão foi o primeiro mártir. Tiago foi o primeiro discípulo martirizado. E esse rei, Herodes Agripa, não é o Herodes Antipas, que mandou matar João Batista e julgou Jesus. Como Jesus, Pedro foi preso por ocasião da Páscoa, dia dos pães sem fermento.
Mas a palavra nos conta que, miraculosamente, Pedro foi solto, porque era preciso que se cumprisse o que Jesus havia falado ao encontrá-lo, consertando as redes com seu pai Jonas e com seu irmão André, talvez para a sua última pescaria. Jesus lhe disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E a partir do sim de Pedro, começou a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia até a Judéia. E daí, depois da morte de Jesus, andou de lá e de cá pela Palestina. Foi até Antioquia e, enfim, chegou a Roma, onde ficou até a morte. E aí ficou não somente o seu túmulo, mas no seu mandato. O mandato que ficou naqueles que o sucederam, sobre aquela que os cristãos sempre chamaram a Cátedra de Pedro. O seu mandato ficou sobre essa cátedra, a Cátedra de Pedro, até o atual sucessor. Nesses sucessores, Pedro continua a ser a rocha, Kefa, ao redor do qual Cristo vai construindo a sua igreja, sinal de unidade para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Interessante que esse texto dos Atos dos Apóstolos é lido na solenidade de Pedro e Paulo, dois baluartes na evangelização, luzeiros que contribuíram para levar a mensagem de salvação ao seio da cultura dos homens do seu tempo. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja, portanto, não é uma sociedade de livres pensadores, mas a comunidade dos que se unem a Pedro em proclamar a fé em Jesus Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo, que escolhe livremente um homem e o coloca como a primeira pedra do edifício, assentado sobre a pedra angular, que é Cristo. Assim sendo, não se poderá estar verdadeiramente e plenamente na igreja como pedra viva, se não se está em comunhão com a fé de Pedro, se não se estiver em comunhão com a fé de Pedro e da sua autoridade. Santo Ambrósio escreveu: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. A função de Pedro, portanto, na igreja não é honorífica, mas é um serviço. E essa foi a missão que Jesus deu a ele: ligar e desligar, apacentar as ovelhas. Essa foi a herança de Jesus confiada a Pedro: ser servo e pastor dos que creem. E na 1 Pedro 2, versículo 4, e também no versículo 25, ele dirá: pedra viva escolhida por Deus e pastor de suas almas. E essas características passaram de Pedro a seus sucessores, os bispos de Roma. E como Pedro, às vezes eles também falharam, não na fé, mas no testemunho e no serviço.
E não podia ser diferente, desde que Jesus escolheu servir-se de homens para levar adiante a sua igreja. Mas essa leitura de Atos 12, de 1 a 12, nos chama a atenção por um detalhe. Pedro está preso, aguardando ser entregue ao povo para ter talvez o mesmo fim do seu mestre. Mas toda a igreja orava por ele. Toda a igreja orava por ele. E esta é a missão mais urgente a ser feita agora: orar pela igreja. O sucessor de Pedro e a igreja estão seguidamente na prisão. Há ao redor deles um círculo de hostilidade, de crítica, muitas vezes maldosa e grosseira, que não tem nada a ver com a liberdade e a parresia que deveriam ser dadas a estes que têm autoridade. Por isso, devemos rezar. Rezar, antes de tudo, para que Deus faça de mim e de você, faça de todos nós, cristãos verdadeiramente apostólicos, solidamente apoiados, ancorados à fé de Pedro e Paulo. Rezar também pelo sucessor de Pedro, para que o Senhor, que o colocou em tal posição, o ilumine e torne capaz de confirmar os irmãos na fé de Pedro. Apacentar as ovelhas, fazer-se servo e pastor. Vamos pedir que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, nos mostre o caminho para que verdadeiramente nós possamos orar pela Igreja e pelo seu sucessor, para que tenhamos paz na nossa vivência espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e nos confirme na fé de Pedro.